Seja bem-vindo ao canal Intervalo Quiz. Pergunta número 1. Qual país está localizado entre França e Espanha? A. Luxemburgo. B. Malta. C. Andorra. Ou D. Gibraltar. A resposta correta é a alternativa C. Andorra é um pequeno principado independente situado entre a França e a Espanha nas montanhas dos Pirineus. É a sexta menor nação da Europa, com uma área de 468 km² e uma população de aproximadamente 77.281 habitantes. Pergunta número 2. Qual país abaixo nunca foi membro da OPEP? A. Brasil. B. Equador. C. Indonésia. Ou D. Catar. A resposta correta é a alternativa A. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, criada em 1960, garante que os preços do petróleo oriundos de seus países membros sejam praticados de forma conjunta e equilibrada. O Brasil nunca fez parte da OPEP. Pergunta número 3. Qual país não é banhado pelas águas do Mar Mediterrâneo? A. Croácia. B. Portugal. C. Eslovênia. Ou D. França. A resposta correta é a alternativa B. O Mar Mediterrâneo possui uma área de 2,5 milhões de km² e se comunica com o Oceano Atlântico, através do Estreito de Gibraltar, e com o Mar Vermelho através do Canal de Suez. Ele banha muitos países da África, Ásia e Europa, mas Portugal não é um deles. Pergunta número 4. Qual o nome do estreito localizado entre a Espanha e Marrocos? A. Bósforo. B. Hormuz. C. Bering. Ou D. Gibraltar. A resposta correta é a alternativa D. O Estreito de Gibraltar liga o Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Tem 58 km de comprimento e estreita-se a 13 km de largura entre a Ponta Marroquina, na Espanha, e a Ponta Círis, no Marrocos. Pergunta número 5. Qual das cidades abaixo se localiza em dois continentes diferentes ao mesmo tempo? A. Istambul. B. Sochi. C. Capadócia. Ou D. Tel Aviv. A resposta correta é a alternativa A. Istambul, antiga Constantinopla, é a maior cidade da Turquia e quarta maior cidade do mundo. Ela ocupa ambas as margens do Estreito do Bósforo e do norte do Mar de Mármara, os quais separam a Ásia da Europa no sentido norte-sul, o que faz de Istambul uma cidade transcontinental. Pergunta número 6. Qual país faz parte do Reino Unido? A. Luxemburgo. B. Irlanda. C. País de Gales. Ou D. Chipre. A resposta correta é a alternativa C. As nações que constituem o Reino Unido são Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Em 1921, a Irlanda do Norte se separou da República da Irlanda e passou a fazer parte do Reino Unido. Pergunta número 7. A faixa de Gaza pertence a qual país? A. Cisjordânia. B. Egito. C. Israel. Ou D. Palestina. A resposta correta é a alternativa D. A faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra banhada pelo Mar Mediterrâneo que faz fronteira com Israel e Egito. Ela faz parte da Palestina juntamente com alguns territórios não contínuos localizados na Cisjordânia. Pergunta número 8. Quantos estados federais tem na Alemanha? A. 12. B. 14. C. 16. Ou D. 26. A resposta correta é a alternativa C. A Alemanha é uma república parlamentar composta por 16 estados federados, denominados Bundesländer. Pergunta número 9. Qual é o maior estado em território dos Estados Unidos? A. Califórnia. B. Alasca. C. Texas. Ou D. Nevada. A resposta correta é a alternativa B.
O maior estado dos Estados Unidos da América em área é o estado do Alasca, com 1.478.840 km² de área, tendo mais do dobro da superfície do Texas e mais do triplo da Califórnia. Pergunta número 10. Quantos fusos horários tem na China hoje? A 7, B 5, C 3 ou D 1? A resposta correta é a alternativa D. Em 1949, com a Revolução Chinesa, os 5 fusos foram substituídos por um único fuso horário da China, para promover uma maior união entre os chineses e facilitar a organização do governo. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta número 11. Qual o nome do cabo que fica na extremidade do continente africano? A. Boa Esperança, B. Branco, C. Frio ou D. Canaveral? A resposta correta é a alternativa A. Em geografia, cabo, promontório ou ponta é um acidente geográfico formado por uma massa de terra que se estende por um oceano ou mar. O Cabo da Boa Esperança fica no sul do continente africano e é conhecido por ter sido uma localização geográfica importante durante o processo de expansão marítima dos europeus. Pergunta número 12. Qual das cidades abaixo não é capital de um país? A. Bruxelas, B. Washington, C. Ottawa ou D. Sydney? A resposta correta é a alternativa D. Sydney é uma das maiores cidades da Austrália, é especialmente conhecida pela Ópera de Sydney, que fica na orla, e tem um design inspirado em velas de barco. Contudo, a capital do país é Canberra. Pergunta número 13. Quantos países tem na África? A. 42, B. 54, C. 60 ou D. 88? A resposta correta é a alternativa B. Ao todo existem 54 países africanos que se distribuem em 5 regiões, as quais dividem o continente africano segundo características semelhantes, sejam essas geográficas, políticas, econômicas ou sociais. Pergunta número 14. Qual dos seguintes não é um idioma oficial da Suíça? A. Francês, B. Alemão, C. Espanhol ou D. Italiano? A resposta correta é a alternativa C. A Suíça tem oficialmente 4 línguas: o alemão, o francês, o italiano e o romanche. Esta diversidade linguística deve-se à vizinhança da Suíça, Itália, França, Alemanha, Liechtenstein e a Áustria. Pergunta número 15. A qual país pertence a Groenlândia? A. Canadá, B. Noruega, C. Dinamarca ou D. Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa C. A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca desde 1814. Grande parte do território é localizado no Ártico. Com isso, 3/4 dele são cobertos permanentemente por gelo. Tem uma população de aproximadamente 56 mil habitantes. É o território menos densamente povoado do planeta. Pergunta número 16. Qual país não tem parte de suas terras no Ártico? A. Holanda, B. Estados Unidos, C. Canadá ou D. Islândia? A resposta correta é a alternativa A. Ártico é a região circunscrita pelo Círculo Polar Ártico, onde a temperatura média do mês mais quente é inferior a 10 graus Celsius. É no Ártico que podemos presenciar o fenômeno da aurora boreal. A Holanda não é cruzada pelo Círculo Polar Ártico. Pergunta número 17. Qual é a capital da Venezuela? A. Bogotá, B. La Paz, C. Santiago ou D. Caracas? A resposta correta é a alternativa D. Caracas, a capital da Venezuela, foi fundada por espanhóis em 1567 e é um centro comercial e cultural. Situada em um vale montanhoso no norte do país,
próximo ao Mar das Caraíbas, possui altitudes de até 900 metros. Pergunta número 18. Qual é o país mais povoado do mundo? A. Japão. B. Índia. C. Bangladesh. Ou D. Mônaco. A resposta correta é a alternativa D. O país mais povoado do mundo é Mônaco, com uma população correspondente a 37.731 habitantes e uma área territorial de 2 km². Esse pequeno país apresenta uma densidade demográfica em torno de 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Pergunta número 19. Oslo é a capital de qual país? A. Croácia. B. Noruega. C. Suécia. Ou D. Canadá. A resposta correta é a alternativa B. Oslo, a capital da Noruega, fica no litoral sul do país, na cabeceira do fiord de Oslo. A cidade é conhecida por suas áreas verdes e seus museus. Pergunta número 20. Qual o país cujo mapa lembra o formato de uma bota? A. Itália. B. Uruguai. C. França. Ou D. Espanha. A resposta correta é a alternativa A. O mapa da Itália é famoso por ter o formato perfeito de uma pequena bota. O país constitui a maior parte da Península Itálica, que é uma das maiores penínsulas da Europa. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.